Olá, alunos do 8º ano. Esta aula vai ser baseada na página 6 do livro didático, né? Vamos falar sobre Descartes. Né? A gente já falou muitas vezes sobre esse autor e futuramente vocês vão ainda continuar vendo esses autores no ensino médio e universidade, dependendo, se tiver alguma cadeira filosófica, né? Então é muito importante que a gente saiba pelo menos o básico para a gente poder compreender as ideias que ele quer expressar. Nesse sentido, na página 6, tem um texto falando sobre Descartes que fala a respeito disso, da questão que o Descartes, ele no século XVII, ele tentou compreender a natureza humana, como era que o ser humano funcionava, como o seu corpo funcionava. Nesse sentido, ele descreveu o ser humano formado por duas substâncias. A consciência ou alma, a parte imaterial, né, responsável pelos sentimentos e pelos pensamentos, e a parte material, que é o corpo, responsável pelas sensações. Então ele descreveu o ser humano formado por duas substâncias. Então é aquela questão que a gente já explicou. A res cogitans resistência. Res cogitans quer dizer uma coisa pensante. Ou seja, tem a sua estrutura corpórea, né? E a coisa extensa é o pensamento, os sentimentos, algo que não é tangível, né? Está ligado à alma em si, né? À consciência. Então ele descreveu essas duas substâncias. A parte que é formada a parte material e a parte imaterial. Essas duas substâncias, né? Nesse sentido, no século XVII, na prévia do século... antes do século XVIII, no século XVII, já tinha essa ideia do corpo ser comparado a uma máquina. Descartes tem essa ideia. Ele pensou, devido a grandes avanços tecnológicos que já estavam acontecendo naquele período, René Descartes, ele começou a tentar descrever essa estrutura do ser humano como se fosse uma máquina. Então ele descreveu o corpo do ser humano como um autômato. E o que seria um autômato? Auto quer dizer o quê? Que se autogere, né? Que tem uma autoconsciência. E mato vem de máquina, né? No caso de autômato, uma máquina, no caso que não precisa de por exemplo, ser programada. Ela funciona por si só. Então é uma máquina, o autômato é uma máquina biológica que funciona por si só, segundo Descartes, né? Tem até a frasinha aqui dele, ó. O corpo é um autômato, ou seja, uma máquina que funciona por si mesma. Então ela se autogere, né? Como eu já expliquei. E essa ideia de máquina perdurou. No século XVIII, com a Revolução Industrial, com os avanços tecnológicos que ocorreram nesse período, trouxeram essas ideias também. Então as máquinas foram introduzidas nas indústrias, nas fábricas, para quê? Para aumentar a produção. Então o pensamento inicial é que as máquinas seriam uma forma de facilitar o trabalho das pessoas, dos operários que trabalhavam naquelas fábricas. Ou seja, a parte mais pesada a máquina iria fazer. Contudo, alguns autores criticam essa relação. Por quê? O que aconteceu? Como aumentou a velocidade de produção e as máquinas aumentaram essa produção, o ser humano acabou tendo que igualar sua produção à máquina. Ou seja, o ser humano teve que se adequar fisicamente. A sua produção, sua força de trabalho teve que aumentar para se comparar à máquina. Então, os operários perderam força com relação a isso. A sua mão de obra ficou barateada por causa disso. Uma coisa que um artesão faria no passado, uma máquina passou a fazer. Então a mão de obra meio que ficou descartável nesse sentido. Não tem tanto valor. Então o ser humano foi comparado a uma máquina. A produção daquele ser humano teve que aumentar. Então há essa crítica, né, da comparação do ser humano à máquina, ao aumento da produção, né? Que as jornadas de trabalho exaustivas desse período, né, do século XVIII, que chegava a mais de 14 horas por dia. Então teve essa questão, né,
de comparar o ser humano a uma máquina. Até mesmo essa ideia de produção, de um corpo forte, de um ser, de uma pessoa, de um operário saudável que trabalha que deve ser saudável para trabalhar numa determinada indústria, essa ideia perdurou. Até mesmo a gente vê a questão atualmente da mídia, né? Dos grandes meios midiáticos, a internet, o YouTube agora que tem essa questão dessa plataforma. Então essa ideia de corpo-máquina passou para outras esferas também, a questão do bem-estar físico também, né? Então as pessoas querem conquistar um corpo cada vez mais com mais performance, com mais beleza. Então essa tradição filosófica também influenciou diversas outras áreas e perdura até hoje. As pessoas querem se adequar aos padrões corporais, por exemplo. O que é bonito é determinado por uma revista, por exemplo. Às vezes, uma revista de moda determina que a menina tem que se vestir daquela forma, que ela tem que ter aquele corpo X. Então, houve a formulação desses padrões corpóreos, né? E muitas vezes as pessoas não conseguem alcançar aqueles padrões corporais. Então, essa ideia já vem bem do passado e tem repercussões até hoje. Então é muito importante que a gente compreenda as questões filosóficas também. A filosofia é muito importante por causa disso. Então a aula é baseada nesse texto da página 6. Eu quero que vocês façam a leitura desse texto. A atividade é essa: façam a leitura da página 6 e respondam a atividade da página 7. É apenas isso. Então, em menos de 10 minutos dá para fazer isso. É bem tranquilo. Os questionamentos são bem simples, né? É aberto. Você não precisa como é que eu posso dizer? Não precisa responder dentro de uma caixinha, aquela coisa fechada. É aberto, não tem certo ou errado, basta argumentar. Então, quem fizer e argumentar coerentemente vai receber o visto. Então, na atividade da página 7. Leia as páginas 6 e responder a atividade da página 7. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.